Entre os diversos diálogos de Platão, a Apologia de Sócrates marca um lugar bem particular, talvez um lugar único. Primeiro, porque o seu conteúdo teórico é mínimo. Depois, porque a Apologia se apresenta não como um diálogo, mas muito mais como uma biografia do Sócrates. Longe de se reduzir a apenas um percurso histórico, Platão, na Apologia, coloca em cena Sócrates e o seu percurso intelectual e a sua filosofia como um todo. Então podemos ler a Apologia em dois sentidos. O primeiro sentido é que Platão retoma o discurso de Sócrates em sua defesa no ano de 399 a.C., diante dos juízes que estavam o julgando e o condenando à morte. E o segundo sentido é que Platão faz um elogio a Sócrates e, por meio disso, uma exigência filosófica da probidade e da verdade. Acusa-se Sócrates de sua impiedade e a corrupção da juventude ateniense. Num sentido mais amplo, o processo de Sócrates põe em destaque o choque entre o filósofo, Sócrates, versus a cidade, Atenas. Sócrates representava muito mais um perigo aos valores atenienses, à democracia ateniense, do que de fato a juventude, a corrupção da juventude e a impiedade com os deuses. E Sócrates defende a sua inocência, explicando o que ele é de fato como filósofo. Destacarei agora apenas 3 teses deste diálogo, a Apologia de Sócrates. A primeira tese é que Sócrates é o mais sábio dos homens. Acusado de ser um sofista ímpio e corruptor, Sócrates nos diz que ele acabou ganhando muitos inimigos quando o oráculo de Delfos o declarou o mais sábio entre os homens. E surpreendido com esta sentença de ser o mais sábio, ele mesmo avaliou ela e tentou verificar se de fato ele era. Sabedoria, Sofia, designa tanto um saber como uma prática. Filosofar para Sócrates não é aprender uma simples técnica, como defendiam os sofistas, mas colocar-se a si mesmo em questão. O objeto do saber ou da sabedoria não é aquilo que se fala, mas aquele que fala. Desta forma, os sofistas representam para Sócrates uma falsa sabedoria. E Sócrates, ao se questionar se de fato ele era o mais sábio dos homens, ele entra em choque com os próprios sofistas. E se dando conta de que os sofistas possuíam uma sabedoria falsa, ele percebeu assim que ao saber que ele não sabia nada, sei que nada sei, ele era de fato o mais sábio dos homens. Portanto, a sabedoria socrática baseia-se na diferença essencial entre supor que se sabe e saber que não se sabe. Ao contrário daqueles que ele interroga, o Sócrates sabe que não sabe. Portanto, ele tem consciência de sua ignorância, e é justamente esse o sentido do oráculo. Isso explica um pouco a hostilidade que as pessoas tinham na época a Sócrates. Já a segunda tese que destaco é a seguinte: filosofar é aprender a tornar-se virtuoso. A interrogação do filósofo não tem nada a ver com o fato de acumular conhecimentos técnicos, pois não sabendo avaliar o que se sabe, o nosso conhecimento não tem nem sentido nem valor. A equação socrática, portanto, é a seguinte: saber é igual a valor, que é igual a virtude. Saber igual a valor igual a virtude. Virtude equivale ao grego ethos, que significa maneira de ser habitual. A virtude designa, portanto, a excelência, a arete na função. Por exemplo, a virtude da faca é cortar bem, do corredor é ser rápido. E qual é a virtude do ser humano? Aí está todo o problema da virtude moral, e o seu iniciador foi justamente Sócrates. Portanto, os valores para Sócrates têm um ser, que não está nem nas assembleias e nem nos discursos, mas no cuidado de si mesmo. E é justamente esse cuidado de si que Michel Foucault vai retomar dos gregos. E é nesta condição que esses valores se tornam valores morais. Por fim, destaco aqui a terceira tese deste vídeo. Ter medo da morte é acreditar que se sabe o que não se sabe. Sócrates sabe que lhe corre o risco da morte, com o julgamento, mas por isso ele deve temer a morte? Temendo a morte, os seres humanos confundem a certeza de ser mortal com o saber o que é a morte. Eles acreditam que sabem o que, na realidade, eles não sabem. A integridade de Sócrates consiste em agir com aquilo que se sabe e não com aquilo que não se sabe. Portanto, além da ignorância socrática, o verdadeiro saber de Sócrates é o seguinte: fazer o bem. Finalizo esse vídeo citando uma frase de Platão na obra Apologia de Sócrates, que foi escrita por volta do ano 389 a.C. Diz Platão:
Uma vida sem esse exame de mim mesmo e dos outros não vale a pena ser vivida. Até mais.